Então, antes da gente falar dos 4 pilares da gestação consciente, eu quero te contar da onde esses 4 pilares derivam. A ideia dos 4 pilares da gestação consciente derivam do modelo integral desenvolvido pelo Ken Wilber. O modelo integral é uma metodologia que pode ser usada de muitas formas. Então, por exemplo, no desenvolvimento de negócios, na área da educação, desenvolvimento espiritual, na medicina, no desenvolvimento humano e muitas outras aplicações. O modelo integral é uma forma da gente entender e organizar a nossa vida de um jeito bastante prático e simples, mas sem a gente perder a riqueza, sem a gente ser simplista. Então, de uma forma bem simples, eu vou te explicar como que funciona o modelo. Então, imagina que a sua realidade é formada por 4 partes, que aqui nós vamos representar em 4 quadrantes. Na linha horizontal, nós temos o interior e o exterior. E na linha vertical, nós temos o eu e o nós. Quando nós juntamos essas duas linhas, nós montamos a nossa realidade dividida em 4 partes, 4 quadrantes. Então percebe que você tem a sua realidade dividida em 4 partes: o eu interior, o eu exterior, o nós interior e o nós exterior. Essa é uma forma simples, mas muito poderosa de você ter uma visão holística e integral de você mesma e da sua vida. Então, no quadrante superior esquerdo está o seu eu interior, que são os seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. É aquela parte da sua realidade que só você sabe. Não tem máquina, não tem instrumento que possa me falar os seus sentimentos ou seus pensamentos. É tudo que acontece dentro de você, dentro da sua mente. Portanto, é oculto para o mundo e para as outras pessoas. Só você vê essa dimensão sua. Por isso que é o seu eu interior. Já o quadrante superior direito é o seu eu exterior, ou seja, aquilo que as pessoas veem de você. O seu biotipo, o seu físico, a forma como você fala, os seus comportamentos, a sua saúde física. Então, por exemplo, eu consigo ver que o seu corpo está mudando com a gravidez. Isso é o seu eu exterior. Mas se você não me falar, eu não tenho ideia do impacto que essas mudanças físicas têm na sua forma de pensar, nos seus sentimentos. Eu não tenho como saber isso. Isso é o seu eu interior. Outro exemplo, se você vai a uma nutricionista, ela vai te ajudar a cuidar do seu eu exterior através de uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação mais saudável. Se você for uma psicóloga, ela vai te ajudar a cuidar do seu eu interior através de técnicas terapêuticas. A nutricionista não vai te ajudar a cuidar do seu eu interior e nem a psicóloga vai te ajudar a cuidar do seu eu exterior. Agora vamos falar do quadrante inferior direito, o nós exterior. Esse quadrante representa os sistemas ao qual você faz parte, o mundo real e palpável que você habita e com o qual você tem que lidar todos os dias. Nós usamos o termo nós, pois essa é uma dimensão da nossa realidade que é compartilhada com outras pessoas. Não é uma dimensão exclusiva nossa e nem foi criada só por nós. Então, por exemplo, na sua gestação, decisões ligadas à escolha do tipo de parto, se vai ser parto domiciliar, se vai ser hospitalar, se você vai usar o SUS, o plano de saúde ou se vai ser particular, esses exemplos são da dimensão nós exterior da sua vida. São os sistemas que existem e com os quais você interage. Então, eu vou dar um exemplo mais radical para isso ficar mais claro para você. O mundo que você habita é muito diferente do mundo que uma mulher indígena que vive no interior da floresta amazônica peruana habita. Para você, conversar sobre parto normal, domiciliar, humanizado, cesárea, são estruturas que fazem parte da sua realidade. Para essa mulher que vive no interior da floresta amazônica peruana, o sistema que ela habita traz o parto em casa com uma parteira da comunidade como sendo o único sistema disponível para ela. Não existe hospital próximo, não existe médico, nem centro cirúrgico. Esses sistemas, ou seja, esse nós exterior, não fazem parte da experiência de vida daquela mulher, daquela realidade. Um outro exemplo é, se você for fazer o seu parto no hospital, como é que você vai chegar até esse hospital? A sua cidade tem opção de Uber, de táxi, ou você vai com o seu próprio carro? Esse mundo que você habita é o que nós chamamos de nós exterior. No nós exterior também entram as leis, as normas, os procedimentos formais. Então, por exemplo, as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre gestação, as regras do hospital, a legislação ou as regras do Conselho de Medicina que os médicos têm que seguir, ou seja, as estruturas formais que a gente criou para regular as nossas trocas e as nossas relações.
E finalmente, vamos falar do quadrante inferior esquerdo, que é o nós interior, que representa a cultura, os valores da sociedade e dos grupos que você participa. São aquelas regras não ditas da sua família, dos seus amigos, da sua empresa, da cultura do seu país. É a sua teia social, as suas relações humanas, os acordos sociais invisíveis que todos nós fazemos com as outras pessoas do nosso convívio. Então, por exemplo, quando uma mulher afirma que vai ter o parto em casa, no Brasil ainda é muito comum que essa mulher ela sofra críticas e ela seja desestimulada pela sua família e pelos seus amigos. Isso acontece porque na nossa cultura a gente associa que o parto ele deve ser feito no hospital sempre. Ninguém questiona ou busca respaldo científico, simplesmente é assim que funciona e pronto. Veja que não existe uma lei ou uma norma escrita, mas culturalmente é com críticas que se recebe uma gestante que manifesta o desejo de fazer o parto em casa. É um traço cultural que a gente segue sem questionar. Então, por exemplo, um outro exemplo que a gente pode dar é o chá de bebê ou a roupinha da saída da maternidade. Por que a gente faz isso? Por que a gente faz chá de bebê ou por que a gente escolhe uma saída da maternidade? Normalmente as respostas para essas perguntas é porque todo mundo faz, porque é o que esperam de mim, porque faz parte. Esse tipo de resposta traz indícios que a gente está lidando com nós interior, que são as regras de conduta, os pensamentos que regulam as relações de uma sociedade, que nos dão identidade e sentimentos de pertencimento a uma família, a uma comunidade ou uma nação. É mais ou menos assim. Você quer fazer parte desse grupo? Então siga essa linha de pensamento e comportamento. Mas se eu não concordar? Bom, aí você vai sofrer as consequências que podem ser uma cara feia ou até mesmo o banimento daquela comunidade. E o interessante aqui é que mesmo que essas regras sociais não sejam boas para a própria comunidade, para a própria sociedade, pode demorar algumas gerações para que alguém pare um instante e pense: por que a gente está fazendo isso aqui mesmo? E desse estalo de consciência vão mais algumas gerações para mudar os nossos acordos sociais e familiares ocultos que formam a nossa cultura. Ou seja, ninguém sabe ou questiona, mas a programação cultural é de que fazemos porque é assim que a nossa cultura faz. E ser diferente tem suas consequências. Legal, a gente entendeu a sua realidade de uma forma bem simples e direta. E nós conseguimos sintetizar e reduzir tudo isso em 4 quadrantes. O seu eu interior, que são os seus pensamentos e sentimentos. O eu exterior, que é o seu corpo físico e os seus comportamentos. O nós exterior, que são as estruturas, os sistemas, as leis e as normas que você usa na sua vida. E o nós interior, que é a cultura, os valores e as regras sociais da sua família, da sua comunidade e do seu país. E agora vem a grande sacada. Será que alguma dessas dimensões é mais importante? E a resposta é não. Você vive uma gestação consciente quando você dá a mesma visibilidade e a mesma importância para os 4 quadrantes. Porque não existe um quarto de você ou meio você, só existe uma pessoa inteira vivendo essas 4 dimensões o tempo todo. A sua experiência como ser humano envolve os 4 quadrantes todo o tempo. Então, se nós tivermos consciência de como a nossa rotina e a nossa vida está se desenvolvendo nessas 4 dimensões, nós estaremos mais atentas, mais presentes, mais equilibradas. Você estará vivendo uma gestação consciente. Parece meio óbvio, mas por que isso é importante? Quando a gente não tem uma ferramenta que ajuda a gente a ter esse olhar mais analítico, mais completo sobre a gente, em via de regra, tudo que é tangível e material, ou seja, tudo que a gente consegue enxergar, que a gente consegue tocar e quantificar de forma mais fácil, acaba ganhando naturalmente a nossa atenção. Aquilo que a gente consegue enxergar e tocar atrai o nosso foco. É onde a gente acaba colocando mais tempo, mais energia e mais recursos. E aí a gente acaba gerando um desequilíbrio nas nossas vidas, uma redução perigosa da nossa experiência de vida. Em outras palavras, é muito mais fácil e natural nós termos nosso tempo e energia e recursos dedicados e direcionados para os temas que estão ligados ao eu exterior e ao nós exterior. Mas se a gente quiser tornar a nossa experiência de gestação um momento de riqueza único, é preciso estar atenta e desperta para o equilíbrio entre os 4 quadrantes da nossa vida. E essa separação em 4 quadrantes facilita e muito esse nosso olhar mais equilibrado para a gente mesma. Buscar esse olhar desperto, consciente nos 4 quadrantes não é difícil. Só exige um momento de reflexão, um momento de planejamento e revisão periódica do nosso plano. De verdade, é bem simples e vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Então vamos explorar um pouco mais esse desequilíbrio que a gente vive quando a gente não está consciente dessas 4 dimensões que formam a gente, desse equilíbrio que é importante nessas 4 dimensões. Então vamos fazer um exercício bem rápido.
Pega uma folha de papel e escreve quais são os principais assuntos que estão na sua cabeça em relação à sua gestação agora, nesse momento. Não é para parar para pesquisar ou ficar pensando muito, não. Escreve numa folha de papel quais são os principais assuntos que estão na sua cabeça em relação à sua gestação nesse exato momento. Sobre o que você está pensando? Qual é a sua lista de coisas para fazer ao longo do período gestacional e que estão aí na sua cabeça agora? Pausa o vídeo, faz essa listinha rápida e depois volta aqui. Fez a sua lista? Legal! Então agora volta para a folha e tenta classificar esses itens que você listou entre eu interior, eu exterior, nós exterior e nós interior. Aqui não é para você se preocupar se está certo, se está errado, é para fazer da forma que você entendeu até agora que eu expliquei. Então pausa o vídeo, vai lá na sua listinha e faça essa separação. Divida a lista entre eu interior, eu exterior, nós interior e nós exterior. Legal! Agora me diz quantos itens da sua lista estão em cada quadrante. Eles estão equilibrados? Sim? Não? Para quais quadrantes a sua lista puxa mais? É muito comum a gente ver listas com itens como definir o hospital, ver a cobertura do plano de saúde, definir o tipo de parto, fazer um enxoval, comprar móveis para o quarto do bebê, organizar o chá de bebê, fazer o acompanhamento do pré-natal, fazer os exames da gestação, como ultrassom, exames de sangue, comprar roupas de gestante, cuidar da alimentação, de atividades físicas, entender como é que funciona a licença maternidade na empresa que você trabalha. Todos esses itens estão mais ligados a dimensões externas da nossa experiência de vida. E são todas importantes. Mas a gente não pode esquecer que a gestação é um momento de grandes mudanças nas dimensões internas, nas dimensões individual e com as nossas relações. Por isso, a palavra é equilíbrio. Jogar constantemente a nossa atenção para o nosso ser integral vai te ajudar a trazer esse equilíbrio para viver uma gestação mais tranquila, mais prazerosa e que te deixa confiante e fortalecida diante de tantas novidades e tantas mudanças. É desse modelo que derivam os 4 pilares da gestação consciente. Agora que você teve uma base teórica e aprendeu um pouco mais sobre o modelo integral e os 4 quadrantes, nós vamos entender como isso origina os 4 pilares da gestação consciente. A aplicação do conceito de gestação consciente se dá através da vivência equilibrada entre o que a gente chama de os 4 pilares da gestação consciente. O primeiro pilar é o trabalho do eu interior, que nós vamos chamar de pilar da mente e emoções. O segundo pilar é o trabalho do eu exterior, que nós vamos chamar de pilar do corpo. O terceiro pilar representa o nós interior e será chamado do pilar das relações. E, finalmente, o quarto pilar, o nós exterior, é o pilar do sistema, onde a gente vai trabalhar a preparação para lidar com o sistema de gestação e do parto.